Na carta do apóstolo Paulo à igreja de Romanos, capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso 18 em diante. Amém? Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus aí, diga amém. Amém. Glória a Deus. A mensagem de hoje é continuação da semana passada, amém? Eu sei que muita gente, a maioria não veio semana passada porque não tinha combustível, não é verdade? Mas eu acredito que talvez alguns tenham assistido na internet, está no canal do YouTube. O tema da mensagem é consciência cristã, amém? Hoje eu vou continuar a mensagem do domingo passado. Consciência cristã, parte 2. Eu não entendi nada, amor. Os visitantes. Quem está nos visitando hoje pela primeira vez? Bem, olha ali que bênção. Glória a Deus. Tem mais, faz assim com a mão. Agora está todo mundo com Bíblia na mão, Jesus. Vamos fazer assim, gente. A gente quer cumprimentar vocês. Então, os de casa, senta para a gente conhecer os visitantes. Os visitantes ficam em pé para a gente ver. Que bênção, né? Glória a Deus. Então agora os obreiros, os irmãos da casa, sai do seu lugar, dá um abraço nesse lindo, nessa linda aí, dá um cheiro nele, irmão, seja bem-vindo, sinta-se em casa, amém? Fique à vontade, volte sempre, se gostar, fica com a gente, amém? Glória a Deus. Eu estava esquecendo de apresentar os visitantes. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Romanos capítulo 1. Agora pode ficar todo mundo em pé. Versículo 18 em diante. Diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Portanto, o que Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente e se veem pelas coisas que estão criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Amém? Dá uma pausa aí. Você sabe o que é atributo? Quem veio semana passada, eu estou usando esse texto como base do que nós ministramos semana passada. Atributo é o que é próprio de um indivíduo. Então, o que representa Deus, os atributos de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, ou seja, o que Deus representa, poder e divindade, os seus atributos, são entendidos claramente pelas coisas que foram criadas. Amém? Você foi criado, nós somos criados. Então a Bíblia está dizendo que os atributos de Deus, a divindade e o poder são vistos na criação. Por isso que tais homens são indesculpáveis. Versículo 21. Por que são indesculpáveis? Porque tendo conhecido Deus, não o glorificaram como Deus, não lhe deram graças. Antes os seus discursos se desvaneceram no seu coração, insensato que se obscureceu, dizendo-se sábios, se tornaram loucos, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, como de aves, de quadrúpedes, de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, à imundícia,
para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Até aí. Amém? Vamos orar. Espírito Santo, nós entregamos nosso coração nas tuas mãos. Fala conosco, não o que queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir. Nos leva a um lugar de entendimento, de convicção, de revelação das tuas palavras, Senhor. Fique à vontade, Espírito Santo. Nós te damos liberdade. Amém e amém. Pode sentar, querido. Fique à vontade. Amém. Se você quiser aplaudir a palavra, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, continuando o que nós ministramos semana passada, sobre nós expressarmos quem Deus é através da nossa vivência, através da nossa vida de forma muito natural. O texto que nós lemos deixa claro que tudo que Deus fez expressa quem Ele é. Paulo está dizendo que a divindade de Deus, o poder de Deus, os atributos de Deus são vistos na criação desde a fundação do mundo. Tudo que Deus fez expressa o que Ele é. Amém? E se tudo que Deus faz expressa o que Ele é, o que nós recebemos dele tem que ser uma expressão dele em nós. Amém? Para que Ele seja Deus sobre tudo aquilo que nós fazemos. Nós falamos muito semana passada sobre nós tirarmos um tempo para fazer algo para Deus. Eu vou fazer alguma coisa para glorificar a Deus. Não, eu tenho que fazer com que todas as coisas que eu faço, todas as coisas que fazem parte da minha vida glorifiquem a Deus. Então eu não preciso procurar algo para fazer para Deus. Eu preciso fazer com que Deus seja Deus sobre todas as coisas que eu faço. Isso é ter uma consciência cristã. Quando o homem abandonou o Criador de todas as coisas, ele passou a ser dominado pelas coisas criadas. Por isso que a Bíblia diz aqui que eles mudaram a mentira, honraram mais a criatura, mudaram a verdade em mentira e honraram mais a criatura do que o Criador. Por que honraram mais a criatura do que o Criador? Porque agora o homem passa a ser dominado pelas coisas criadas. O homem é dominado por aquilo que ele mesmo criou. Exemplo, o dinheiro na Bíblia é chamado do quê? De Senhor. Não podeis servir a dois senhores, porque há de agradar a um e há de aborrecer o outro. Quem criou o dinheiro? Quem criou as riquezas, irmãos? Quem criou? O homem. E o homem é dominado por aquilo que ele mesmo criou. E pelo homem estar desconectado de Deus, o Criador, então ele se torna uma pessoa fraca. O homem é fraco. Por isso que ele é dominado por aquilo que ele mesmo criou. E fraco ele vive em função das coisas. Fraco ele vive em questões circunstanciais. Ele está sempre atrás de uma questão circunstancial. 90% das pessoas que vêm para a igreja hoje, uma igreja convencional hoje no Brasil e no mundo, está em busca de propósitos circunstanciais. Eu vou para a igreja por quê? Porque eu preciso que Deus me ajude nisso. Porque eu preciso de uma porta de emprego. Porque eu preciso de uma cura da enfermidade. Porque eu preciso que as coisas se resolvam lá em casa. Então eu vou buscar a Deus para que Deus resolva os meus problemas. São questões circunstanciais. 90% das pessoas hoje vão à igreja com questões circunstanciais. E o problema da humanidade não é circunstancial. O problema da humanidade é existencial, não circunstancial. Não tem a ver com o que fazemos. Tem a ver com o quanto Deus é em nós. Porque quando Deus não é em você, você tem um grande problema. Quando Deus é em mim, então tudo que eu faço é a minha missão.
meu trabalho, meus relacionamentos, meu casamento, meus filhos, meus amigos, tudo se torna minha missão no reino. Amém, irmãos? A minha vida é a minha missão. Eu tenho uma missão, qual que é? Eu vou ali evangelizar os povos. Não. A sua missão é você se tornar, a sua vida se tornar uma própria missão. Não, mas eu preciso bater uma meta, eu preciso ganhar não sei quantas almas para Jesus, porque eu fiz um propósito com Deus de ganhar não sei quantas almas para Jesus. Essa é a minha missão. Não se preocupe em ganhar nada para Jesus, se preocupe com você. Se preocupe em você se tornar o que você precisa se tornar. A expressão de Deus na terra. Os atributos invisíveis de Deus, o poder e a divindade de Deus precisa ser revelado através da sua vida, através de quem você se torna. Porque se eu estou em Deus, logo Deus está sobre todas as coisas que eu faço. Deus é visto sobre tudo que eu estou fazendo. Deus é glorificado. O mundo é evangelizado sem que eu precise canalizar forças em um objetivo de missão, porque a minha vida se tornou o meu objetivo de missão. Deus é envolvido sobre tudo que eu estou envolvido. Não existe separações. Esse é o propósito do reino de Deus na nossa vida. Essa é a nossa consciência cristã que nós precisamos ter. Por isso que Jesus disse em João 17:21, na sua oração intercessória, ele diz: Pai, que todos sejam um, como tu está em mim, eu estou em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Sabe quando é que o mundo vai crer no Cristo vivo? Sabe quando é que o mundo vai crer em Jesus? Quando você for um com Deus. Quando você se tornar um com Deus, o mundo vai crer em Cristo. Aí no versículo 22 ele diz: eu lhes transfiro a glória que me tens dado. Cristo transfere para quem essa glória? Para mim e para você. Para quê? Para que sejam um, como nós somos um. A ideia de Deus é que nós nos tornemos um com Ele. Mas o homem passou a ver as coisas de forma separada depois do pecado. Por quê? Porque ele começa a enxergar a partir de si mesmo. O homem é separado de Deus, então ele não consegue mais ver nada unido. Ele só vê as coisas separadas. E a nossa natureza caída, por causa da separação, não consegue mais entender a Deus. Por que não consegue mais entender a Deus? Porque Deus, ele não trabalha separado, ele trabalha unido. Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito, Deus é tricotômico. Na sua forma do ser não existe individualidade, existe uma coisa só que funciona na unidade. Aí nós tentamos entender separado aquilo que é uma coisa só. Deus é um só. Então quando ele cria, tudo que ele cria só faz sentido quando se relaciona com outra coisa. Nós tentamos entender separado porque nós somos separados de Deus. Mas quando nós somos um com Deus, nós vamos perceber que tudo só tem funcionalidade quando se relaciona com outra coisa. A noite foi feita para o dia foi feito para a noite, a lua foi feita para o sol, a chuva para a terra a terra precisa da erva, da planta, da semente. Um foi feito para o outro. O homem foi feito para a mulher foi feita para o homem. Uma coisa no universo só tem sentido quando se relaciona com outra coisa. Por isso que a igreja é chamada do quê? De corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça e nós somos membros uns dos outros. E nós podemos ser um corpo ou nós podemos ser membros desmembrados. Quem já assistiu Família Addams? Que tem a mãozinha lá. Já viu a mãozinha? Nós podemos ser tipo mãozinha, um para um lado, outro para o outro, ninguém ligado a ninguém. Membros desmembrados é o que a igreja está mais parecida. O homem mudou a ordem da verdade. E a igreja, no lugar de voltar à ordem, ela está procurando uma missão. Porque eu preciso descobrir qual é a minha missão.
Qual é a minha vocação? A sua vocação, a sua missão, o seu legado, a obra de Deus na sua vida é você mesmo. Você existe, e a partir desse ponto que você existe, é a partir de você o plano de Deus. É em você, através de você, para que você cumpra um propósito que está relacionado a quem você se torna. Nós não precisamos procurar alguma coisa para fazer para Deus. Nós temos que fazer com que Deus seja Deus sobre todas as coisas que fazemos e que somos. Por isso Deus enviou o seu Filho para que ele sujeitasse todas as coisas novamente a Deus. Porque antes do pecado o homem era sujeito a Deus. Quando o homem pecou, houve a separação, houve também a individualidade. Mas Cristo, quando vai para a cruz resgatar o homem, nós chamamos de redenção. Redenção significa readquirir uma propriedade perdida. Jesus não vai para a cruz só para pagar pelo seu pecado, ele vai para te comprar de volta, para dizer: você volta a pertencer a Deus. Para quê? Para ser um com Deus, para que os atributos de Deus, a sua divindade, o seu poder sejam vistos novamente em mim. 1 Coríntios 15, 27. Por isso ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Portanto, quando se afirma que tudo lhe foi submetido, é evidente que isso não inclui o próprio Deus, que conduziu todas as coisas à submissão de Cristo. Todavia, quando tudo estiver sujeito, então o próprio Filho submeterá aquele que todas as coisas lhe colocou aos seus pés, a fim de que Deus seja absolutamente tudo em todos. Olha o que Paulo está dizendo, que a obra de Cristo foi essa. Quando toda a autoridade é dada a ele, ele coloca todas as coisas debaixo dos seus pés. Logo Paulo diz: com certeza isso não inclui o próprio Deus, porque o próprio Deus lhe deu autoridade para isso. Mas o Filho, ele submete todas as coisas, ele se sujeita ao Pai, para que Deus seja absolutamente tudo em todos. É nós em Cristo, e quando nós estamos em Cristo, estamos sujeitos a Deus, porque o Cristo sujeitou tudo ao Pai, para que Deus seja absolutamente tudo em nós. Isso une coisas, irmãos. Deixamos de ser separados e passamos a ser unidos, para que Deus seja o quê? Absolutamente tudo em nós. E o que é mais fácil? Gastar 2 horas fazendo alguma coisa para Deus, ou fazer com que Deus seja Deus sobre todas as coisas que nós fazemos? O que é mais fácil? É mais fácil fazer alguma coisa para Deus durante 2 horas. Aí eu vou ali no orfanato, aí eu vou ali no asilo, aí eu vou ali no presídio, eu vou ali no evangelismo, eu vou ali na igreja. Hoje é domingo, né? Devocional, vou para a igreja, dedicar o meu tempo para Deus. Aí na segunda-feira você está livre para fazer do seu jeito. Então é mais fácil a gente gastar 2 horas fazendo alguma coisa para Deus, do que fazer com que a nossa vida seja totalmente rendida, sujeita, para que Deus seja visto em tudo que nós fazemos. Porque eu teria que estar totalmente comprometido. Eu tenho que fazer Deus ser Deus quando eu vou na padaria. Eu tenho que fazer com que Deus seja glorificado quando eu vou no posto de gasolina enfrentar aquela fila violenta. Aí, irmãos, o que é mais fácil? Alugar um espaço, fazer uma igreja para dizer eu estou fazendo alguma coisa para Deus, ou viver fazendo com que Deus seja sobre todas as coisas que nós estamos fazendo? Eu não estou anulando uma coisa ou outra, eu estou dizendo que uma coisa não tem sentido quando nós não vivemos de acordo com o propósito original.
Glória a Deus porque estamos aqui. Glória a Deus quando vamos no presídio, no hospital, no asilo, onde quer que for. Mas isso também tem que ser a sua segunda, tem que ser a sua terça, tem que ser a sua quarta, tem que ser a sua quinta, tem que ser o seu horário do almoço, da janta, da tarde, do meio-dia. Não importa o horário, você tem que ser o mesmo. A sua vida tem que glorificar a Deus em todo momento. Amém? O nosso problema, querido, não é operacional. O nosso problema é existencial. Nós somos igreja quando Cristo se expressa por meio de nós. Então nós somos igreja. Se Cristo não se expressa por meio de você, você pode estar na igreja, você pode fazer a obra, você pode pregar, você pode louvar, você pode cantar, você pode tocar, você pode fazer, você pode ficar intercedendo na igreja, você pode fazer o que você quiser. Mas se Cristo não se expressa através de você, você não é igreja. Sabe quando os irmãos foram chamados de cristão a primeira vez na Antioquia? Por que eles foram chamados de cristão? Pelo que eles faziam? Ou pelo que eles se tornaram? Eles foram chamados de cristão pelo que eles se tornaram, não pelo que eles faziam. A palavra cristão significa pequenos cristos. Ou seja, é quando ele se torna em nós. Alguém olha e diz: você é parecido com Jesus. Eu vejo Jesus em você. Você é cristão. Não pode haver separação de um dia para o outro. Nós precisamos entender que amanhã, segunda-feira, é tão devocional quanto o domingo de hoje. A terça, a quarta, a quinta, a sexta tem que ser tão devocional quanto o nosso domingo. Eu acredito que as nossas reuniões de domingo deveriam ser reuniões contemplativas. Se existe um dia de folga, um dia de descanso, e aí, hoje eu vou para a igreja agradecer a Deus, mas agradecer por tudo que nós fizemos juntos durante a segunda, a terça, a quarta, a quinta e a sexta. Aí quando chegar no domingo nós contemplamos e dizemos: Deus é bom. Senhor, obrigado, porque tudo que fizemos juntos foi muito, muito bom. Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia o que Ele fez? Ele contemplou e descansou. Ele disse: foi muito bom o que eu fiz. Os nossos cultos deveriam ser assim no domingo. Reuniões contemplativas. Vamos lá adorar a Deus por tudo que nós fizemos juntos durante a semana inteira. Não achar, porque é domingo. É domingo. Hoje eu vou fazer alguma coisa para Deus. Vou para a igreja. Como um bom cristão, eu vou para o culto. Sabe por que você tem uma vida chata? Porque você não expressa Cristo na sua vida. Aí você fica torcendo a semana inteira para chegar sexta-feira. Por quê? Porque é um feriado. A semana foi chata porque você não expressou Cristo durante a semana. Irmão, se Deus não é visto no que Ele criou, ou seja, você, sua vida fica sem sentido, sua vida fica vazia, porque você foi criado. O propósito existencial do homem é para que ele seja um com Deus, para que os atributos e a divindade e o poder de Deus sejam entendidos e vistos claramente sobre a minha vida e sobre a sua vida. Quando isso não acontece, a sua vida está desalinhada do propósito existencial. O nosso desafio é voltar a ser um com Deus. E como isso acontece? Quando eu me dou. Quando Deus ama o que Ele faz, Ele se dá, Ele entrega. Deus amou o mundo de tal maneira, e o que Ele fez? Ele deu o seu Filho. Sabe qual é a diferença do amor de Deus e o conceito de amor do homem caído? É que quando Deus ama, Deus dá, Deus se doa. E o conceito de amor do homem caído é desejo.
Eu quero muito, então eu amo. Eu desejo, então eu amo. E existem duas formas de amar. 1 João 2,15, Jesus diz: não ameis o mundo, porque no mundo, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que é no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Agora olha o que diz João 3,16: porque Deus o quê? Amou o mundo. Não parece uma contradição? 1 João 2,15 diz: não ameis o mundo. João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Porque são duas maneiras de amar. Deus ama pessoas, o mundo ama coisas. 1 João 2,15 não está falando de amor a pessoas, está falando da forma que o mundo ama. O mundo ama coisas. Por isso que fala da concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. A forma de Deus amar é amando pessoas. Então Deus amou o mundo, Deus amou pessoas de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Não é uma contradição, é uma revelação de duas formas de amar: a forma do homem caído amar e a forma de Deus amar. O mundo ama as coisas, o mundo não ama pessoas. O mundo ama o prazer, o mundo ama o sucesso, o mundo ama o dinheiro, o mundo ama o reconhecimento. É isso que o mundo ama. O amor conceituado pelo homem caído é desejo. Eu desejo, eu amo. Você deseja, então você ama. Está ligado a desejo, não está ligado a entrega, não está ligado a sacrifício, não está ligado a doação. Deus ama, Deus doa, Deus sacrifica. O homem caído ama porque deseja. E sabe o que é pior? Que muitos de nós amamos o Deus certo com um tipo de amor errado. Ah, por que você ama Deus? Ah, eu amo Deus porque Ele me deu isso, Ele me deu aquilo, Deus me prosperou. Ah, eu tenho muito que agradecer a Deus. É amando o Deus certo com um tipo de amor errado. Por isso que tem gente que quando desvia dos caminhos de Deus, diz assim: dos caminhos de Deus não, da igreja. E nem todo mundo que está na igreja está nos caminhos de Deus. Aí desvia da igreja, você vai falar: por que, irmão? Ah, porque Deus não faz nada na minha vida. Porque o seu tipo de amor está relacionado a desejo. Quando o desejo não acontece, você não ama. Deus, quando ama, Ele não diz eu quero. Ele se dá por inteiro para ser um com você. O mundo não. Por isso que quando duas pessoas se conhecem, se relacionam, no primeiro dia de relacionamento ali, um relacionamento sexual, a menina diz assim: ai, eu te amo. Conheceu naquele dia, já está amando. Ou porque o outro expressa beleza: o cara é bonito, né? É bonito, ai, eu amo ele. Eu sou apaixonado por ele, eu amo. Por quê? Porque você nem conhece. Você nem sabe quem o cara é. Você nem comeu 1 quilo de sal com o cara. Mas ama. Por que ama? Porque está ligado a desejo. É a forma do mundo caído amar. Não é assim que funciona? Então existem duas formas de conquistar alguém. Como? Você pode conquistar alguém através da manipulação, comprando pessoas através de propostas e vantagens. Essa é a forma mais utilizada hoje, porque é a forma do mundo amar. Isso foi ensinado por Satanás e seus demônios. Jesus foi tentado no deserto assim: se prostrares e me adorares, eu te darei. Ou seja, é forma manipuladora de comprar o amor de alguém. Ou você pode amar na forma original, se entregando, se sacrificando para ser um com quem você ama. Porque foi assim que Deus amou o mundo.
Ele se deu, ele se doou, ele se sacrificou. Esse é o amor que Paulo diz: o seu amor me constrange, nós o amamos porque ele me amou primeiro. Essa é a forma original de amar, é a forma original do amor. Irmãos, os casados precisam ouvir isso. Os maridos que reclamam das suas esposas: minha mulher não me ajuda, minha mulher é assim, minha esposa é assado. Se eu tivesse uma mulher assim era melhor. Deveria ler Efésios capítulo 5, versículo 25. Vós maridos, amai as vossas mulheres como Cristo também amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificá-la, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Uau! Olha a analogia. Cristo e a igreja, o homem e a mulher. Uma mulher se apresenta como igreja e ela não tem mancha, ela não tem ruga, ela não tem mácula, ela é perfeita. Irmão, quem não quer uma mulher assim? Os homens. Quem não quer uma mulher assim, irmão? Sem ruga. A mulher sem ruga, sem mancha, perfeita. Fala aí. Só que a Bíblia diz, preste atenção, que Cristo se entregou por ela. Para quê? Para santificá-la, para purificá-la, porque antes disso ela não era perfeita. Mas quando Cristo se entrega, Ele santifica, Ele purifica. Então só depois Ele apresenta ela sem mancha, sem mácula, gloriosa, perfeita. Quer saber de uma coisa, meu irmão? O tipo de mulher que você vai ter é o reflexo de entrega que você tem por ela. Reclamando da mulher, mas a pergunta é: qual é a sua entrega por ela? Lá em Guarulhos as mulheres glorificaram hoje de manhã. Isso é amor. Isso é amor. Não é o quanto eu desejo, não é o quanto a outra pessoa pode me fazer bem, não é o quanto eu quero muito, mas é o quanto eu me entrego. O quanto eu me entrego. Por isso que eu gosto de 1 Coríntios 13, 4, que é uma definição perfeita de amor, que diz que o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita o mal, não folga com injustiça, mas com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Esse amor não falha. O amor que vive em doação, o amor que vive em sacrifício, porque o desejo falha. A forma caída do homem amar é desejo, e essa forma falha. O eu quero muito acaba, o eu desejo muito acaba. Então esse tipo de amor falha. Mas o amor de Deus, o verdadeiro e genuíno amor original, ele me faz viver em doação por alguém, mantendo dentro de mim uma chama acesa que é muito maior do que eu mesmo. Por isso que Paulo falou que se não existir doação, se não existir sacrifício, se não existir entrega, nada do que nós fazemos tem proveito.
Mesmo capítulo de Coríntios 13, no versículo 1, ele diz: ainda que eu falasse na língua dos anjos e dos homens, se não tivesse amor, seria como o metal que soa, como o sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, ainda que conhecesse os dons, os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tivesse a fé de tal maneira que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada me aproveitaria. Ele está dizendo sobre o amor existencial por Deus em nós, o amor original, o amor que me ensina a viver em doação. Se você não fizer, você pode até fazer coisas relevantes, você pode profetizar, fazer milagre, transportar os montes, mas se não tiver amor, se não tiver doação da própria vida, se não se tornar com o Senhor e o seu propósito, todas as coisas relevantes que você fez é usurpação. O homem, quando caiu, ele não fazia mais em Deus e nem para Deus, porque ele acreditava que agora ele fazia pela sua própria capacidade. Você já parou para pensar por que Deus se declara como eu sou? Quando Moisés diz: Senhor, que eu falo para o povo? Que o Senhor é, qual é o teu nome? Deus diz: diga eu sou o que sou. Eu sou. Por que? Você já parou para pensar por que Deus se apresentou como eu sou? Porque sobre tudo que Ele criou, Ele é. E o que não representa Deus é usurpação. E o que é usurpação? É quando você toma posse de algo que não é seu por direito. E o que não é meu por direito? Ser. Deus é, eu não. A minha vida, a existência da minha vida tem que expressar Deus, porque Deus é o eu sou, é sobre todas as coisas. A ordem original é que Deus seja visto em mim, como Deus é visto na natureza. Nós ministramos isso semana passada, falamos sobre um dia faz declaração outro dia, uma noite faz declaração a outra noite. A própria natureza exala ao Criador, glorifica o Senhor. A própria natureza mostra Deus, revela Deus. O homem deturpou isso. Por isso que uma consciência cristã é Filipenses 2,5, que diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes se esvaziou e assumiu a forma de servo. Irmãos, nós precisamos construir um ambiente onde nós sabemos que nada é nosso, que tudo é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Uma consciência cristã é aquela que diz: eu não sou dono de nada, eu não sou dono de ninguém. Nós trabalhamos, nos movemos para que ele seja sobre todas as coisas, para que Deus seja reconhecido e glorificado. Nós não podemos ser mais escravos das coisas criadas. O homem foi criado para dominar as coisas, não para ser escravo das coisas. Mas quando ele era um com Deus, ele dominava as coisas, ele não era escravo das coisas. Mas quando o homem se desconectou de Deus, ele gerou três coisas: injustiça, idolatria e imoralidade. Essas três coisas aconteceram pela desconexão do homem. A injustiça é afetada nas relações com as coisas, com o trabalho, com os outros. Os homens se tornaram injustos no que fazem. A idolatria não é adoração à imagem de escultura, não, irmão. Idolatria é quando o homem rompe um mandato espiritual. Então nasce a idolatria, é a individualidade. Idolatria é quando você
faz por si mesmo, por si só. Idolatria significa culto a si mesmo. Por isso que Paulo diz em Filipenses 3,19, diz que para essas pessoas o fim é a perdição, o Deus deles é o próprio ventre, cuja glória se assenta do que é vergonhoso, e os quais estão cuidando de coisas terrenas. Isso é idolatria, alguém que trabalha pelo seu próprio ventre, pelas coisas terrenas. Idolatria, do latim, se divide em duas palavras: ídolo, latria. Ido, de ídolo, latria, de culto. Idolatria é dar culto a um ídolo para receber favores em troca. Isso é idolatria. Então, quando a gente faz campanha de prosperidade, é idolatria, porque nós estamos fazendo culto para receber algo em troca. Quando você vai para um monte fazer propósito com Deus para que alguma coisa aconteça, é idolatria. Não, mas eu estou clamando ao Deus certo. Não, é idolatria a si mesmo. É algo em troca. A idolatria não é o ídolo em si, algo que você glorifica, é aquilo que você representa em você mesmo. Se tudo que você quer é para si mesmo, é idolatria. Você é o ídolo quando você se desconecta de Deus e passa a viver na individualidade. Então você se torna idólatra, idólatra de si mesmo. Dentro desse entendimento, irmãos, a maioria das igrejas evangélicas são idólatras, porque são homens buscando pelo próprio ventre coisas terrenas. A imoralidade afetou as relações humanas, e agora não interessa mais se é homem com homem, se é mulher com mulher, porque o que importa é que o desejo seja suprido. Eu quero realizar o meu desejo. Então nasce a imoralidade. Imoralidade é uma pessoa que não é governada por Deus e nem pelo seu amor generoso e doador. Isso é imoralidade. Imoralidade é concupiscência, é desejo sem limites. Então, quando o homem caiu, ele gerou injustiça, que afetou as relações humanas e sociais. Ele gerou a idolatria, que afetou a sua relação com Deus. A imoralidade, que afetou as relações pactuais. E o homem perdeu a noção das coisas. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Então agora o homem perde a capacidade de expressar Deus naquilo que ele faz. 1 Pedro 1,18 diz que não foi mediante a coisas perecíveis como prata, ouro, que você foi resgatado do vosso modo de vida vazio, sem sentido. O modo de vida do homem caído é vazio e sem sentido. Esse é o modo de vida do homem sem Deus. Por isso que quando o homem pecou, a Bíblia diz que a terra produziu espinhos e abrolhos. Aí eu pergunto para você, para que servem espinhos e abrolhos? O que você faz com espinhos e abrolhos? Nada. A terra começou a produzir coisas sem sentido, porque a vida do homem se tornou vazia e sem sentido. A terra produz o que o homem é, irmão. A terra produz o reflexo do homem, porque a terra responde de acordo com a relação do homem e Deus. É assim que a terra responde. Por isso a Bíblia diz que a terra clama pela manifestação dos filhos de... A terra aguarda alguém que corresponda com Deus, para que ela também corresponda com o homem. Alguém pergunta, pastor, por que a terra não produz para mim? Por que as coisas não dão certo para mim? Aí a minha pergunta para você é, qual é a sua relação com Deus? Será se você é um filho de Deus ou você é um filho de Caim? Porque o problema não tem a ver com a terra.
O problema tem a ver com o homem que não ouve mais a Deus, que não sujeita mais a Deus, que não consegue mais ouvir a Deus, que não consegue mais resistir à serpente. Então ele não tem mais autoridade, e a terra não corresponde mais com o homem. O seu problema é maior do que o diabo, meu filho. Ah, pastor, o meu inimigo é o diabo. Não, o seu problema é maior do que o diabo. O seu problema é Deus. O seu problema é com Deus. Tiago 4,7: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele vos chegará a vós outros. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai, convertei o vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor. Perceba, o seu problema não é com o diabo, é com Deus. Você não vai resistir ao diabo se você não sujeita a Deus, se você não se chega a Deus, se você não se humilha perante o Senhor. Tem gente até tentando resistir ao diabo e quebra a cara porque não sujeita a Deus. Deixa Deus governar a sua vida, meu irmão. Nós precisamos começar a pensar como arquitetos. Quando Mateus 6,33 diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Como arquiteto, qual é a primeira obra de uma arquitetura? Por onde se começa uma construção? Os fundamentos, os alicerces. Pensando como arquiteto, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Em primeiro lugar, reino e... qual que é a fundação? O reino e a justiça. O reino e a justiça é a fundação. Então a Bíblia diz que então todas estas coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Mas acrescentadas sobre o quê? Sobre o fundamento. Para que se constrói o fundamento? Para sustentar todas as coisas. Todas as coisas serão acrescentadas sobre o quê? Sobre o fundamento. Reino e justiça. Foi onde eu fundamentei a minha vida. Princípios de Deus. Sabe o que Deus está dizendo? Coloca o fundamento, o meu reino, a minha justiça, e deixe que eu construa sobre você. Então você não precisa construir nada, você precisa fundamentar. Nós não precisamos construir, nós só temos que fundamentar. Quem constrói é Ele, quem constrói é Deus. Não, porque eu preciso fazer uma obra para Deus. Não, você precisa fundamentar, alicerçar, e deixa que Deus constrói. As coisas fluem naturalmente. Toda construção, todo acrescentar de Deus acontece naturalmente sobre a sua vida. Quando Romanos 3,23 diz: todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Cara, quando eu começo a estudar a Bíblia, eu pego algumas palavras e vou procurar o significado original dela no dicionário, no original, em vários lugares, para que eu possa trazer uma ampliação melhor sobre o entendimento do texto. A Bíblia diz que todos pecaram e todos foram destituídos da onde? Da glória de... O que é destituído? O que significa essa palavra? Essa palavra significa o que foi retirado de alguma ocupação, de um ofício ou de uma função. Foi demitido. Demitido da onde? Da glória de Deus. Então qual que era o nosso estado original antes do pecado? Glória de Deus. Qual que era a nossa função? A glória de Deus. Cristo dá sua vida para nos trazer de volta ao original.
nos trazer de volta ao nosso lugar de existência, a nossa ocupação, o nosso ofício, a nossa função. É Deus ser Deus sobre você. Isso revela a glória de Deus. É você voltar a ser incluído na glória de Deus. E o que é a glória de Deus, pastor? Glória de Deus é quando eu entro no manto de mistério, quando eu começo a sapatear, rodopiar e pegar fogo. Glória de Deus é quando o irmão cai no poder, quando alguém dá uma cabeçada na parede em nome de Deus. Não, isso não é glória de Deus. Glória de Deus é Deus sendo visto em você. Não tem a ver com a sua autoespiritualidade no culto. Tem a ver com quem você é. Se Deus é expressado através da sua vida. Se Deus é visto em você pelo que você é. Se você e Deus se tornou um. Deus é em você. Glória de Deus está em você. Colossenses 1:26. O mistério que esteve oculto desde os séculos, de todos os séculos e em todas as gerações, e agora foi manifesto. Deus quis fazer conhecer o que? A riqueza da sua glória e manifestar entre os gentios, que é? Qual é? Cristo em vós, esperança da glória. Sabe o que Paulo está dizendo? O mistério oculto. Qual que era o mistério oculto? As riquezas da sua glória. Deus quis revelar. De que maneira? Cristo em vós. Quando Cristo está em vós, a riqueza da glória é revelada. Aí o versículo 28 diz: a quem anunciamos e admoestamos todos os homens, ensinando com toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Esse foi o plano de redenção. Nos tornar perfeito em Cristo, voltar a pertencer ao Pai, porque Cristo sujeitou tudo ao Pai. Por isso que na oração intercessória de Jesus ele diz: para que todos sejam um, como tu és um em mim, para que nós sejamos um. É voltar a pertencer. Então eu não vou fazer uma coisa para Deus, Ele será Deus sobre tudo que eu faço. O que Ele é o que eu sou, e o que eu sou é o que Ele é. O homem caído perdeu a capacidade de revelar a bondade, a verdade e a justiça de Deus. Nós temos que sujeitar de novo a nossa vida para que Ele seja tudo em nós. Sujeite a Deus o dom, sujeite o talento, sujeite a capacidade. Não diga que é seu, diga que é dele. Tudo é dele, tudo pertence a ele. Por ele, para ele são todas as coisas. Então a minha casa é dele, o meu emprego é dele, a faculdade é dele. Tudo eu sujeito a ele. Nada do que eu tenho é meu, tudo é dele, tudo glorifica a ele. Isso é ter uma mentalidade cristã. Porque foi o que Cristo fez. Ele sujeitou tudo ao Pai. E alguém diz: mestre, tu és bom. Não, bom é Ele. Tudo que nós fazemos tem que expressar Deus sobre todas as coisas. Se o que nós fazemos não revela Deus, não expressa Deus, nós estamos destituídos. Ou seja, retirados, afastados, demitidos, destituídos. 1 Coríntios 10:31, portanto, quer comais, eu gosto desse texto, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Sabe o que Paulo está dizendo? Primeiro, a igreja de Coríntios era uma igreja muito problemática, porque era uma igreja que tinha dons, mas não tinha maturidade. As pessoas faziam por competição. As pessoas achavam que o fato de você fazer alguma coisa para Deus o tornava melhor que o outro. Então havia muita contenda na igreja de Coríntios. Paulo está trazendo uma consciência para Coríntios, dizendo: cara, qualquer coisa que você faça tem que expressar Deus.
quer comais, quer bebais, para que, por testemunho do que fazemos, por mais simples que seja, no comer e no beber, Cristo tem que ser visto nisso. Cristo tem que ser visto no seu deitar, no seu levantar, no seu comer, no seu beber, no seu sentar. Cristo seja visto em você enquanto você estiver vivendo. É uma responsabilidade tanto. Nós não temos que pôr uma roupa de missões para fazer algo para Deus. Deus precisa ser sobre tudo que eu faço, sobre tudo que eu sou. Nós precisamos voltar a sentar com os filhos na mesa e agradecer pela comida e dizer: vamos agradecer porque foi o Pai que nos deu. Quando nós não fazemos isso, nós estamos impedindo que os nossos filhos tenham uma consciência cristã, uma consciência que revela a Deus. Porque o filho vai crescendo e vai pensando: meu pai tem porque ele trabalha e ele tem dinheiro. Mas quando você ensina o filho a agradecer pela comida, ele entende: meu pai tem porque Deus abençoou meu pai para trabalhar e ter dinheiro. Tudo que façamos, façamos para que ele seja glorificado. Sobre tudo que fazemos, Deus tem que ser glorificado. Irmão, não faça nada que não glorifica a Deus. Tudo que você vai fazer, você para e pergunta assim: será que isso glorifica a Deus? Que isso vai glorificar a Deus? Não, então não faço. Os jovens me perguntam: pastor, é pecado fazer tatuagem? A pergunta é: glorifica a Deus? Eu não vou dizer que é pecado. Eu vou perguntar, eu vou te responder com outra pergunta: isso vai glorificar a Deus? Ou isso é uma vaidade do eu quero, do desejo, do homem caído? Porque a Bíblia diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Se nós parássemos e analisássemos cada passo da nossa vida: eu vou ali, mas deixa eu pensar, vai glorificar? Não, então não vou perder tempo com isso não. Isso é viver para a glória de Deus. E você pode até pensar: pastor, mas do jeito que o senhor está pregando aí, parece que Deus é um cara carente, né? Tipo, eu preciso ser glorificado. Irmão, a questão não é Deus. A questão é nós fluirmos no propósito pelo qual existimos. Deus continua sendo Deus sem você. Mas Deus amou o mundo. Deus me ama. E Deus quer que você seja feliz. E você nunca vai ser feliz fora do seu propósito original, do seu plano existencial. Você não se completa longe de Deus. Você não é feliz longe de Deus. Você não é ninguém sem Deus. Você continua com uma vida vazia e sem sentido sem Deus. Os atributos invisíveis de Deus precisam ser entendidos, precisam ser vistos através da sua vida. O nosso propósito é expressar Deus sobre o que somos. Tem a ver com uma vida, não tem a ver com uma missão ou com uma coisa que eu tenho que fazer. Então a minha vida se torna a missão. Eu sou a própria missão. Pedro diz em 1 Pedro 4,11: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo a capacidade que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado. Eu quero pregar a palavra de Deus. Então ouça Deus falar. Eu quero fazer algo, eu quero administrar algo, eu quero servir. Então faça segundo a capacidade, segundo a direção que Deus dá, para que Ele seja glorificado. Por quê? Porque Ele te dá o que falar
e Ele te dá o que administrar e o que servir. Logo é Ele que é visto no que você está falando e fazendo. Filipenses 2:13, porque Deus é o que opera em nós, tanto o querer quanto o efetuar, segundo a sua bondade, segundo a sua vontade. Olha só, Deus opera o que? O querer e o fazer, o efetuar, segundo a sua vontade. Por isso, fazei todas as coisas sem murmuração, sem contenda, para que sejam irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida, perversa, para que vocês resplandeçam como astros no mundo. Sabe o que Paulo está dizendo? Que o querer e o efetuar de Deus acontece em mim por uma operação de Deus em mim. Deus operando em mim, existe um querer e um efetuar acontecendo em mim. Isto está sendo gerado em mim por uma aliança, por um pacto, por um compromisso, através da redenção, do pertencimento a Deus. Então logo não há murmuração, não há contenda. Por que não há contenda? Porque eu não faço forçado, eu não faço porque eu tenho que cumprir uma coisa, eu faço porque isso faz parte também do que eu quero. Deus quer, mas eu quero. É a vontade de Deus, mas também agora é a minha vontade. Por que que é a minha vontade? Porque eu me tornei um com Deus. Então os atributos de Deus estão em mim. O querer dele é o meu querer. O efetuar em mim é porque isso aconteceu dele em mim. Aleluia. Versículo 16 ele diz: retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter trabalhado em vão. Por que que Paulo fala isso na continuação? Porque se Deus não é através de você, o que você faz é em vão. Paulo está dizendo: se o querer e o efetuar não vem de uma operação de Deus em mim, todo o meu trabalho é vão. Quer um exemplo de trabalho em vão? Se eu venho aqui e prego para vocês só por causa do salário, eu prego, eu funciono, vidas até são salvas, mas para mim, no dia do grande tribunal de Cristo, tudo que eu fiz foi em vão. Eu não fiz para expressar Cristo. Eu tinha uma motivação idêntica à de Adão e Eva, quando escolheu pelo fruto proibido. Qual era a motivação? Desejo. Viver separado. Querer separado. Efetuar separado. Não é o querer de Deus e não é o efetuar de Deus. Logo é um querer e efetuar separado. Então eu digo que vou às nações pelo reino de Deus, mas o que eu quero mesmo é o meu reino, é o meu nome na calçada da fama. O que eu quero é uma oferta generosa. Eu não cobro para pregar, mas eu deixo bem claro que eu preciso de uma oferta que esteja bem generosa. O efetuar não é o efetuar de Deus, é o meu efetuar, é o que eu quero. O que eu quero está de acordo com o que eu desejo. Por isso que se a oferta não é generosa, se o ambiente não tem calçada da fama, se não existe um reino que estabelece para mim, eu não vou. Eu digo não. É assim que acontece com a maioria. Por isso que você vai convidar hoje um pregador, um pastor, um líder, um homem referencial para vir pregar na sua igreja. Existe um cadastro de preenchimento. E nada contra o cadastro, porque você tem que saber mesmo aonde é a igreja, que pastor, que ministério, qual é a visão, você tem que saber. Mas quando tem aquela perguntinha: qual o valor da oferta? É ali que você define se o cara vem ou se não vem. Porque se você colocar lá 300, 500, não, vou não.
isso que o apóstolo Paulo chama de ter trabalhado em vão, por um querer próprio, por um efetuar pessoal. É correr por si mesmo e não pelo propósito eterno de Deus. Porque se tudo que você faz é por dinheiro, ou para o seu benefício, para o seu sucesso pessoal, você está trabalhando debaixo de concupiscência, a cobiça dos olhos, soberba da vida, desejo da carne. É a forma caída do homem viver. 1 João 2,16, porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Nós ainda estamos tentando amar a Deus de uma forma caída. Nós ainda estamos tentando expressar Deus de uma forma caída. Sabe por que as pessoas trabalham infelizes? Sabe por que as pessoas são infelizes nos relacionamentos? Não tem prazer em nada do que faz. Porque tudo que você faz não expressa quem você é. E isso torna você infeliz. Você está usurpando pelo desejo de ser o que você não é. Você só será feliz sendo quem você é de verdade. Quem você é de verdade? Você é alguém que tem que expressar Deus. Essa é a função existencial da sua vida. É quem você é. Sabe quem você é? Você não é esse cara que fica mentindo, cara. Você não é esse cara que fica traindo no Facebook. Você não é essa pessoa que fica sonegando, enganando, mentindo, fazendo toda sorte de coisas erradas na sua vida. Você não é esse cara. Esse cara é o usurpador na sua vida. Você está usurpando. Você é alguém que revela Deus. Precisa voltar ao seu lugar original. Por isso que quando um cara mata, rouba, engana, faz um monte de coisa errada, quando se converte a Cristo de verdade, alguém diz, está se escondendo atrás da Bíblia. Não está não. Está voltando ao seu propósito existencial. O que matou, o que fez tudo de errado, estava usurpando. Não era ele, era uma usurpação. O seu propósito existencial é revelar Deus em quem você é. Você é a expressão do próprio Deus. Gênesis 5:1, no dia que Deus criou o homem, o fez à semelhança de Deus. E sabe o que me impressiona? Que a palavra semelhança no dicionário português não fala de aparência. A palavra semelhança fala de qualidades semelhantes, ideias que têm elementos conformes, identidade. Então quando Deus criou o homem, o fez a mesma identidade, o fez com ideias e elementos conformes a Ele. Eu não sou parecido com Deus na aparência, eu sou parecido com Deus no meu interior, na minha forma existencial. Por isso que a felicidade e a satisfação está em ser um com Deus. Quando você se torna o que você nasceu para ser, você é feliz. Por isso que tem gente que tem tudo e não tem nada. Tem dinheiro, tem um monte de coisa, mas não é feliz. E tem gente que não tem dinheiro, não tem nada, mas tem tudo de verdade. E o que é ter tudo de verdade? É ter Ele, é revelar Ele na sua vida. Quando você revela Cristo em você, você tem tudo de verdade. Olha que texto forte, eu já estou encerrando. Romanos capítulo 14, versículo 23. O apóstolo Paulo diz assim: tudo que não é de fé é pecado. Que tudo que não provém da fé é pecado. Irmãos, e fé não é o que Deus fala. Fé é o que eu respondo ao que Deus fala. É como eu correspondo. Por isso que Jesus fala para tomar cuidado com o fermento dos fariseus. Porque os fariseus tinham uma fé inútil. E uma fé inútil é aquela que ouve tudo, que acredita em tudo, mas não faz nada, não se move em nada, não pratica nada.
Hebreus 11:4 diz que pela fé Abel ofereceu o maior sacrifício. Pela fé Noé foi divinamente avisado, então ele construiu a arca. 8, pela fé Abraão, sendo chamado, foi indo a um lugar que não sabia para onde ia, mas recebeu por herança. 23, pela fé já nascido Moisés foi escondido por 3 meses por seus pais. 27, pela fé deixou o Egito. Pela fé celebrou a Páscoa. Pela fé passaram o Mar Vermelho. Pela fé os muros de Jericó caíram. Pela fé Raabe, uma meretriz, não pereceu com os incrédulos. Perceba que a fé exige um movimentar, uma reação, um agir. Então fé não é o que Deus falou, fé é o que eu faço com o que Deus falou. Aí o versículo 32 diz: e que mais direi? Me faltará tempo para falar de Baraque, Sansão, Jefté e Davi, homens que pela fé escaparam da força do fogo, do fio da espada. Tremendo. Fé é ser um com Deus, é se mover sobre aquilo que você crê, não apenas acreditar, mas se mover. Paulo está dizendo: aquilo que não provém de fé é pecado. Por quê? Porque se tudo que eu estou fazendo não é resultado de dependência, de confiança a Deus, então o que eu estou fazendo não é para Ele. Logo, Ele não está no que eu faço. Por mais que seja bom, o que eu estou fazendo é pecado. Porque tem muita gente que gosta de ouvir: você é bom. E aí, por mais que seja bom o que você está fazendo, se não é para Ele, é pecado, é usurpação, é se apropriar daquilo que não te pertence, o ser. Por isso Deus é o eu sou, porque Ele é. Mesmo quando eu faço, mesmo quando sou eu que estou fazendo, Ele está em mim. Eu sou a expressão de quem? Dele. Logo, então é Ele quem faz. Essa é a ordem original. Então é para Ele e por Ele. Sabe qual é o nosso grande trabalho hoje, irmãos? É fazer com que Deus seja reconhecido sobre a nossa vida. Não é alcançar o maior número de evangélicos. É fazer com que essa igreja cheia de pessoas sejam cheias de Deus. Eu vou encerrar com 2 Coríntios 5,17. Paulo diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. E tudo isso, porém, provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo e nos deu um ministério da reconciliação. Deus nos reconciliou com quem? Com Ele mesmo. E nos deu uma função, um ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado e o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitura de justiça de Deus. Somos, irmãos, ministros da reconciliação, porque fomos reconciliados e agora temos uma missão: reconciliar todas as coisas para Deus. E o que é reconciliar tudo a Deus? Se você for plantar um pé de feijão amanhã, planta fazendo assim: Deus, isso te pertence, isso é seu. Reconcilie todas as coisas a Deus. Aleluia. Eu estou cansado de ver esses profetas do caos aí no WhatsApp, irmão. Já recebeu um videozinho de fulano chorando, dizendo: ai, eu vi o fim, eu vi a desgraça. Eu estou cansado de ver profeta do caos. Sabe por quê? Porque quem revela a Deus consegue revelar a Deus na desgraça, consegue ver beleza na dor. Expressar Deus é isso. Eclesiastes capítulo 3: tudo há um tempo para cada propósito, tempo de nascer, tempo de morrer. Então até na morte tem propósito que nós podemos revelar Deus.
Lembra de Jó? Deus me deu, Deus tomou, louvado seja Deus. Ele submete a Deus, ele usa a desgraça, a dor, a escuridão da vida para revelar amor, para revelar beleza. E isso é sujeitar tudo a Deus. Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, porque bateram no meu carro. Obrigado, porque se talvez não tivesse batido no meu carro, sei lá o que teria acontecido na próxima esquina. Eu sujeito todas as coisas a Deus. Eu consigo ver beleza nas coisas ruins. Nós não somos profetas do caos. Nós somos os profetas que conseguem enxergar Deus em todas as coisas. Então nós revelamos Ele em tudo que nós fazemos, sejam boas, sejam coisas ruins. Nós daremos sentido para isso, porque Deus tem um propósito para todo o tempo. A pergunta é: eu estou sujeitando a Ele? Eu estou fazendo algo para Deus ou fazendo com que Deus seja Deus sobre mim? Fica de pé comigo. Ore cantaraba suriandaraba sherimanai. É uma noite de reconciliação, querido. Hoje é ceia. É uma noite de sujeitar de novo, de voltar ao pertencimento. É uma noite de nos reconciliarmos com Deus e pactuarmos diante dEle, para que Ele seja Deus sobre nós. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que a sua vida vai deixar de ser chata, vazia e sem sentido. Que a partir dessa noite, uma consciência cristã te dará propósito, te dará sentido para a vida. E isso fará de você um homem feliz, uma mulher feliz. Sabe o que é sentir o alívio, a descarga do peso indo embora, se sentir livre, flutuando na presença de Deus. Por isso Jesus disse que o meu fardo é leve e é suave, porque quando você anda com Ele, quando você está nele, quando você é um com Ele, não tem mais peso, não tem mais dor. Ainda que somos atribulados por fora, somos renovados por dentro. Aqui dentro existe uma renovação mais forte, um amor que é mais forte do que tudo. Então esse amor tudo sofre, tudo espera. Esse amor tem paciência. Esse amor é perseverante. É por Ele que nós estamos vivendo hoje. Renda o seu coração a Ele. Dê uma resposta para essa palavra. Alamamache.